Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do mundo dos canabinoides. Hoje vou falar em geral sobre canabinoides e outros componentes secundários da planta. Relativamente aos canabinoides em si, gostaria de frisar que existem três tipos. Temos os que são encontrados e produzidos dentro do organismo, que são os endocannabinoides. No ser humano já foram encontrados dois até ao momento, que é a anandamida e o 2-AG. Depois temos aqueles que são extraídos da planta da cannabis, que são os fitocannabinoides, e aqui gostaria de frisar que, independentemente do tipo de planta da cannabis, seja cânhamo, marihuana ou outra planta híbrida, cada molécula de fitocannabinoide é igual, está bem? Um THC extraído da planta X ou da planta Y da molécula é igual, um CBD extraído da planta Y ou da planta Z é igual. E depois temos ainda os canabinoides sintéticos, como o próprio nome indica, são produzidos em laboratório. Além dos canabinoides, ou fitocannabinoides, a planta da cannabis tem outros dois componentes secundários que são de extrema importância. São os terpenos e os flavonoides. Gostaria de frisar que estes três componentes encontram-se dentro dos tricomas da planta. Destes três componentes secundários de extrema importância, os canabinoides são aqueles que se encontram em maior percentagem. Em média, representam cerca de 30% do peso total da planta. Os terpenos não são exclusivos da cannabis, existem em todas as plantas, mas só na cannabis já foram encontrados ou identificados mais de 200 tipos de terpenos. No entanto, representam muito pouca percentagem dentro da mesma. Andará ali uma média de 1 a 3% do peso total da planta. Como veem, é uma diferença enorme a nível em relação aos canabinoides. Quando há um consumo de algum componente da planta da cannabis em que há uma extração, em que são incluídos também os terpenos são os responsáveis pelas nuances dos efeitos que essas substâncias vão provocar dentro do nosso organismo, está bem? Vão influenciar o humor, no fundo. Os flavonoides também não são exclusivos da planta da cannabis e normalmente também são responsáveis pela cor que a planta ou o alimento em que são encontrados possui, está bem? Por que é que eu resolvi falar destes três diferentes componentes da planta? Porque está provado já em vários estudos que é extremamente importante que na extração de componentes da planta sejam incluídos os três componentes devido ao efeito entourage, ou seja, significa que todas as moléculas da planta, sejam canabinoides, terpenos, flavonoides, funcionam melhor se estiverem em interação uns com os outros, em sinergia, do que funcionam de forma isolada. E isso vai se refletir nos efeitos terapêuticos que irão produzir. No fundo, é como se as moléculas se modulassem umas às outras e assim também poderão potenciar os efeitos benéficos, aumentando os mesmos e ao mesmo tempo inibir potenciais efeitos adversos. Ou seja, no fundo, existe uma maior probabilidade de efeitos adversos se usarmos um componente da planta de forma isolada, como por exemplo o CBD isolado, do que se estiverem em sinergia e tivermos uma extração que inclua todos os componentes da planta, sejam full spectrum ou sejam broad spectrum, e isso será sempre dependendo da legalidade
e, no fundo, das leis do local onde nos encontramos e também do efeito desejado, como é evidente. Relativamente ao CBD, posso ainda acrescentar que existem estudos que já demonstraram que é necessária uma dose pelo menos 4 vezes maior de CBD isolado para obter os mesmos efeitos em relação a um extrato completo de uma planta, está bem? Penso que isto por si só já explica muita coisa. No fundo, o que eu quero dizer com isto tudo é que os diversos compostos químicos encontrados na cannabis, e neste caso estou a falar dos componentes secundários que estão dentro dos tricomas, quando utilizados em conjunto, têm efeitos que nunca seriam alcançados em toda a sua potencialidade se fossem utilizados apenas individualmente. É uma forma interessante de ver as coisas, já existe muita base científica em relação a isto e em próximos episódios irei explorar individualmente aqueles componentes que até hoje têm base científica que comprovam os seus efeitos terapêuticos. Até à próxima!